O agro é uma força que move a economia de um país, principalmente no Brasil. Quando falamos sobre a indústria no geral, é com foco na exportação, o que é produzido para fora. Mas e quanto ao que é consumido internamente? Como é feito o planejamento da produção para o mercado interno, especificamente aqui falando do Brasil? O que é preciso para atingirmos a tão sonhada autossuficiência? Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Celso Ricardo, consultor em gestão estratégica em agronegócio. É um prazer recebê-lo, Celso. Prazer é meu, Joyce, fazer parte deste programa que tem uma grande voz, né, uma grande representatividade, principalmente para o nosso produtor rural e para o agro como um todo. Uma pesquisa da revista Nature Food revelou que nenhum dos grandes países agrícolas, nem mesmo o Brasil, consegue produzir sozinho todos os 7 grupos alimentares essenciais para uma dieta saudável. A Guiana foi aí o único país a conseguir a autossuficiência. O agro é o pilar da economia brasileira, né, Celso? Em 2024, o setor movimentou mais de 4 trilhões de reais. Só a arrecadação de impostos foi de 931 bilhões. Por que a questão não é produzir e sim gerir resultado? Joyce, começando por essa análise da Guiana, fica até fácil para nós entendermos, né, o porquê que ela atingiu esse resultado. Nós estamos falando de um país pequeno, um país de uma população pequena e que não traz o mercado de exportação como objetivo principal. Por isso, a Guiana desenvolveu, né, uma análise interna, partindo de um princípio e até de uma preocupação com a dieta, né, a dieta equilibrada para o seu povo, e por isso ela conseguiu intensificar a sua produção dentro desses alimentos base, né, para essa dieta equilibrada. Então ela conseguiu desenvolver, produzir e atender essa necessidade. Quando a gente fala de grandes países, que nem tu falou, né, Brasil, Estados Unidos e China, que o objetivo é muito mais a exportação de commodities, principalmente, não é que esses países não produzam, mas como tem uma população muito grande, não consegue produzir na condição, né, e na quantidade necessária, acaba tendo que importar alimentos. Agora, no caso do Brasil, né, dessa observação que tu fez, nós produzimos muito volume, nós estamos muito preocupados, né, na tal da safra recorde, que dentro do cenário atual para nós é preocupante, porque nós estamos desenvolvendo uma produção pautada em volume, mas nós não estamos nos preocupando com a cadeia produtiva como um todo, principalmente no produtor, que está com um custo operacional total muito alto, um alto percentual no preço das commodities, e isso tem feito com que margens de lucro sejam cada vez menores e até negativas. Então, a preocupação em produzir volume não está sendo acompanhada com o resultado financeiro que o nosso produtor tanto precisa, né? Ô Celso, e quais são aí os 7 grupos alimentares essenciais para uma dieta saudável, né? São os cereais, os principais produtos, né, que a gente tem que consumir aí no dia a dia. Olha, existem, né, se a gente pula de um país para o outro, existem algumas mudanças dentro daquilo que eles consideram os 7 produtos principais. Mas nós temos aqui frutas, vegetais, nós temos carnes, nós temos nozes, nós temos também alimentos com base amilácea, né, que são os alimentos com aminoácidos, com amido, e aí nós temos o milho, nós temos outros alimentos focados nisso, mas não quer dizer, como eu disse, que o Brasil não produza, né, esses 7 alimentos principais. Nós produzimos. O que nos diferencia, por exemplo, da Guiana, é que nós não produzimos para atender esses mais de 213 milhões de habitantes que nós temos. O nosso volume é muito baixo. E existe também um grande detalhe, Joyce, com base no planejamento interno do país. Eu já andei aí por praticamente os 26 estados, e se nós analisarmos municípios, os estados e até mesmo no Ministério da Agricultura, nas pautas e nas reuniões, nós não vimos um planejamento, né, um foco na sustentabilidade alimentar, na necessidade do povo brasileiro. Nós não vimos um planejamento que incentivasse esse tipo de produção pautada, né, numa análise do que seria a dieta equilibrada para o povo brasileiro. Então, a preocupação, quando ela não existe em focar nesse tipo de assunto, a gente produz pouco e produz caro, né? Sai muito caro produzir esses alimentos e, na grande maioria das vezes, a gente importa mais barato e isso causa um impacto direto para quem está produzindo, até porque não existe, né, como comparar
dentro de um custo para produzir mais alto, o preço desse alimento para o consumidor quando nós importamos alimentos com praticamente tributação zero. É incomparável os preços, né? Até injusto. Mas você acha que seria possível o país atingir essa autossuficiência aí nos próximos anos? Mas aí nós precisamos de políticas públicas, planejamento, como você colocou aqui. Principalmente as políticas públicas, Joyce. Eu acho que é possível. Mas se nós analisarmos, né, o cenário brasileiro como um todo, das fronteiras para fora e das fronteiras para dentro, o Brasil peca por essa falta de atuação mais próxima do produtor rural, principalmente pelo Ministério da Agricultura. Nós somos um grande produtor de volume, como eu disse, né? As nossas commodities no mercado internacional, elas não têm um preço elevado. Mas mesmo assim, quando nós analisamos o mundo, a grande oferta que nós estamos tendo, o cenário futuro nos mostra preços, né, ainda em baixa. E isso está fazendo com que o nosso produtor não consiga a competitividade e a rentabilidade que ele precisa para competir no mercado internacional. Mas quando nós vimos das fronteiras para dentro, nós vamos ver as pequenas e médias propriedades, até propriamente a agricultura familiar, que no Brasil fala-se muito de uma agricultura familiar desenvolvida, e a realidade não é essa. Nós temos pontos específicos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas. Nós temos alguns pontos que são desenvolvidos, mas a grande parte do país falta assistência técnica, falta orientação, falta até dinheiro para que esse produtor consiga a rentabilidade e a viabilidade econômica e financeira que não tem. Recentemente, a agricultura familiar renegociou 12 bilhões em dívidas. E isso é um sinal de que nós não estamos conseguindo fechar a conta, desde a propriedade rural até a venda do produto. Então, se o Brasil se organizar, se nós tivermos um planejamento, uma análise e um conhecimento, dados específicos, que nos mostrem realmente qual seria a dieta equilibrada, a dieta ideal para o povo brasileiro, nós poderíamos sim fomentar a agricultura familiar, pequenas e até mesmo as médias propriedades, a partir de Pronaf e Pronam, para que nós pudéssemos produzir aquilo que o mercado interno precisa consumir, né? A tal da oferta e procura. Mas o que nós estamos vendo a nível de Brasil é que esse planejamento não existe e que a agricultura familiar, neste exato momento, não teria condições devido à falta de alguns elementos para atender essa necessidade da população brasileira, Joyce. Ô Celso, a maioria dos países, principalmente os europeus, eles têm subsídio, né? Recebidos aí pelo governo. O Brasil não acontece isso, nem mesmo a agricultura familiar, que o PT, o Lula gostam tanto de falar da agricultura familiar, mas se a gente for ver, a agricultura familiar não é só o pequeno, tem grande, enfim, é que eles encontram uma forma aí de denominar. Nem para a agricultura familiar existe subsídio, tanto é que olha ali a realidade desses produtores, dessas famílias aí agricultoras, nadando em dívidas. O Brasil tem se preocupado nesse último ano em falar da tal, né, disponibilidade de capital para o plano safra recorde, que a gente sabe que não existe. O dinheiro não existe. Até o Lula comentou em juros, até juros negativos, e na minha previsão, né, nos juros finais, para a agricultura familiar, por exemplo, eu acredito que vai chegar entre 14% e 18% ao ano de juros, porque não depende apenas do governo, até porque o subsídio do governo vai estar em 1,3%. Isso não vai atender nem a própria agricultura familiar em termos de subsídios de juros. Mas quando nós vamos para a agricultura empresarial, assusta mais, porque ninguém tem comentado sobre esse percentual final que vai chegar a 40% ao ano, porque a grande maioria desse capital vai vir dos bancos privados e eles vão trabalhar com juros de mercado. Então vai ter aquelas cobranças, vão existir aquelas cobranças de seguros, de consultorias, enfim, que os bancos têm liberdade para fazer. E o nosso produtor, como está descapitalizado, ele precisa renegociar dívidas e nos moldes atuais ele só vai se endividar ainda mais. Ele vai ter que buscar essa linha, né, junto aos bancos, e a tendência é que o problema vai ser muito maior para a próxima safra. Redução de área de produção, consequentemente, a oferta de alimentos vai ser menor para a próxima safra, mediante todos esses cenários negativos que nós estamos vendo. E essa promessa do governo de dinheiro, volume, né, financeiro à vontade, sem burocracia, isso tudo até agora é só promessa e nós sabemos que não vai existir. Muito pelo contrário, né? Nós estamos vendo os bancos exigindo situações até com base nas leis ambientais que ainda nem estão definidas, e isso vai causar um impacto muito grande, Joyce, para o produtor, independente de ser pequeno, médio ou grande. Os juros anunciados pelo governo foram todos juros que a gente
busca até nas histórias infantis, né? Uma alucinação que não existe e que no final o crédito vai estar muito, mas muito mais caro e com uma burocracia muito maior do que se imagina. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Da forma que foi elaborada essa pesquisa, Celso, nenhum grande país consegue ser autossuficiente, né? Porque você já colocou aqui, a Guiana teve aí, sobressaiu justamente pela forma que foi conduzida a pesquisa, população pequena, uma dieta planejada. Se nós formos analisar, Joyce, até a questão do combate à fome no Brasil, né? Saiu alguns números que são duvidosos, né? A gente pode até questionar com relação à FAO, né? Com base naquele 2,5% da população que não tem acesso por dias à alimentação, diz que o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, mas lembrando que são números bem criteriosos, 2,5% da população. Se o Brasil baixar para 2,4%, ele já sai do mapa da fome. Mas quando nós analisamos a insegurança alimentar, nós estamos aí com um patamar de 7 a 10% da população brasileira vivendo nessa situação, onde não conseguem colocar o mínimo possível, ou seja, 3 refeições à mesa todos os dias. Isso por quê? Existe um planejamento mal feito, com base apenas em sermos grandes exportadores de commodities, que nós exportamos as commodities com preços baratos, e nós vamos lá fora buscar esse produto com valor agregado para o Brasil. Isso já mostra que nós não somos um país que estamos pensando no desenvolvimento. Nós deveríamos ter um percentual de produtos com valor agregado, até porque o nosso produtor está precisando disso. E que fique bem claro, não é o produtor brasileiro que exporta. Existem os atravessadores que ganham muito dinheiro, até porque a nossa preocupação em anunciar uma super safra, estando os preços das commodities lá embaixo, isso faz com que uma maior oferta ainda derrube mais os preços ao produtor. E quando nós vamos para a agricultura familiar, nós temos esse impasse, né? Essa trava que a gente diz que o produtor, o pequeno produtor, não tem garantias de comercializar a sua produção, porque o Brasil ainda, e eu classifico, né, de uma maneira um tanto quanto irresponsável, busca no mercado internacional alimentos com tributação zero, sendo que nós aqui estamos sendo castigados por uma carga tributária muito alta. Então, falta organização, planejamento interno por parte do governo para fomentar uma produção, e aí entraria a Conab, né, num planejamento de números e de estoques, para nós fomentarmos a agricultura familiar da maneira correta e garantir com que a agricultura empresarial consiga investir e ter resultado também, que é essa falta de viabilidade econômica e financeira que tem levado o nosso produtor para um abismo chamado endividamento, Joyce. E um exemplo do que você colocou aqui, a importação de um produto por um preço bem mais baixo, com menos impostos, é a questão do leite, né? O governo está aí importando, ele permite a importação do leite em pó, que sabe-se lá qual é a procedência, enquanto o produtor brasileiro, o produtor de leite brasileiro, está pedindo socorro, não sabe se compra ração para vaca ou se compra comida para a família. Olha, Joyce, a gente tem acompanhado, inclusive eu fiz alguns trabalhos, né, de representatividade ou de representação dos produtores de leite de alguns estados, e agora eu estou mais ligado com o estado de Rondônia. Nós chegamos num preço mínimo de 1,77, num preço médio de 1,82 e num preço máximo de 1,95. Quando a gente analisa o custo de produção do leite, já está em torno de R$ 2,10, R$ 2,12. Já existe um prejuízo. Sem falar naquele prazo que os laticínios têm de 25 dias. Isso compromete o financeiro. Então, o produtor de leite a nível de Brasil, ele tem a sua operação, né, a sustentabilidade já totalmente comprometida. Como se tudo isso não bastasse, né, nós temos a equação que define o preço do litro do leite pago ao produtor, que é o quê? O preço médio do queijo mussarela com o leite UHT. Apenas 2 produtos para um nicho de produtos de mais de 14 que agregam muito valor, né? Nós temos o leite, nós temos o creme de leite, a manteiga. Isso tudo deveria fazer parte dessa matemática para elevar um pouco o preço do litro do leite pago ao produtor, mas os grandes laticínios detêm o poder de definir uma situação como essa.
Somados a isso, o governo faz um anúncio, isso o Carlos Fávaro fez, e isso me causou um transtorno muito grande. Como é que um ministro da Agricultura tem tão pouco conhecimento da realidade que essa cadeia produtiva vive e libera uma importação sem questionar, vamos dizer assim, da maneira que está sendo feita, com tributação zero, entra ou o leite em pó ou o soro, ninguém sabe o que está entrando e de onde está vindo, mas as notas fiscais estão entrando pelo estado de Rondônia, que é um estado de menor alíquota, e os produtos, né, seja o leite em pó ou o soro, está entrando por onde? De qual destino? Alguém já está questionando que não é da Argentina, não é do Uruguai. Então, a dúvida é muito grande, isso está sendo debatido, mas o que nós estamos vendo é que os debates não estão levando a lugar nenhum. Nós estamos andando em círculos sem achar o resultado final, e enquanto isso o produtor de leite, assim como o pecuarista, né, está passando por uma série de problemas que está comprometendo, sim, a operação, e isso, a curto e médio prazo, vai trazer um problema muito grande, principalmente com base na oferta de alimentos e o preço final ao consumidor, Joyce. É muita falação, né? E pouca ação, ou quase nada de ação. Ô Celso, você falava anteriormente sobre uma super safra, no entanto, com um preço baixo para o consumidor. É bom sempre a gente reforçar aqui que geralmente preço baixo para o consumidor acaba significando, acaba refletindo preço alto pro consumidor. Isso não é culpa do produtor, e sim do atravessador, a indústria que está aí entre o produtor e o consumidor. Nós estamos analisando faz tempo que o governo ele se pronuncia de uma maneira sempre assim, sem envolvimento, né? Ele fala que investe, que libera dinheiro, custo barato, ele traz essa ideia de importação de alimentos para baixar o preço ao consumidor, e isso não existe. E o grande detalhe que o governo anuncia é o tal do livre mercado, que o governo não pode intervir de uma maneira direta junto a esse setor secundário, né, que é a indústria e também os mercados, porque ele, de uma maneira geral, se ele intervir, ele pode causar um problema maior. A realidade não é essa. Nós, quando analisamos de uma maneira vertical, nós temos o produtor rural produzindo caro, né, de uma maneira com custo muito alto. Nós não temos nem capacidade estática para armazenar o que nós produzimos, mas em contrapartida o governo comemora uma safra recorde. Mas é interessante a gente entender que quem lucra, como tu falou, são esses atravessadores, né? Nós temos a indústria que, por exemplo, nos grãos, na soja, no arroz, por exemplo, eles também produzem e financiam o produtor rural que está endividado e não consegue o acesso ao crédito oficial. Então, se ele produz, ele beneficia, é óbvio que a margem de lucro para ele é maior. E o grande detalhe é que essas indústrias, elas pagam o produtor rural quando ele já está com o seu produto dentro dos silos e dos armazéns dessas indústrias. Logo, ele acaba se tornando refém. Então, também, nessa situação, ele acaba, muitas das vezes, tendo que vender barato, até porque ele tem que vender para pagar conta, não é ter lucro. E isso é o grande detalhe. O produtor, hoje, ele tem vendido a sua produção para pagar dívidas e não ter o lucro que ele precisa até para revestir na propriedade. A indústria, os atravessadores, que são também as grandes tradings, conseguem beneficiar esse produto internamente e, comprando barato, mesmo num mercado internacional que não pague muito caro, né, até pelos preços das commodities estarem baixas, eles conseguem garantir margem de lucro que o nosso produtor não tem. Mas no Brasil, de uma maneira geral, criou-se uma ideia de que o produtor exporta. Eles acham que o produtor rural é o setor que mais lucratividade tem, e a realidade não é essa. Nós temos o setor secundário, os atravessadores, que são, no momento, aqueles que mais lucram, principalmente com o mercado internacional, Joyce. E isso, nós começamos aqui falando sobre produzindo mais e menos lucro. Isso pode colocar em risco a segurança alimentar, com certeza. Porque se está produzindo e não está tendo lucro, o produtor vai acabar mudando de caminho, mudando de produção. Exatamente, e ainda, né, nós falamos da agricultura empresarial com mercado de exportação, e nós temos a China, que está entrando no Brasil de uma maneira liberadíssima, né? A China hoje já está nos principais pontos estratégicos do Brasil, a China está no campo, a China está na indústria. O governo atual até ofereceu, através de uma reunião em São Paulo, as terras degradadas, que são quase 100 milhões de hectares, né, para a China recuperar e produzir para eles diretamente, mas
além do mercado internacional, a sustentabilidade da operação das pequenas propriedades, elas também estão sendo comprometidas. No passado, a gente via e analisava que os filhos dos pequenos produtores tinham, né, nos pais o exemplo de permanecer na terra. Mas hoje isso está mudando. Como não estamos conseguindo essa viabilidade econômica e financeira que garanta a operação e a comercialização, principalmente, os pequenos produtores, de uma maneira geral no Brasil, sobrevivem com as feiras nos finais de semana, né? Sábado ou domingo. E isso não dá embasamento para que o produtor consiga se manter na atividade. Os mercados, os grandes centros, os mercados que comercializam os alimentos, muito pouco disponibilizam gôndolas para que a agricultura familiar consiga essa sustentabilidade comercial. E isso tem feito com que os filhos abandonem a atividade. Então, o próprio Brasil está se encarregando de tornar inviável a produção no campo. E, sinceramente, eu não consigo analisar para um país que tem, no agronegócio, 25% do seu PIB, mais de 4 trilhões, né? Como é que um país não se preocupa em viabilizar essa operação e resolver esses problemas, principalmente do endividamento e do crédito caro, fomentando de maneira correta a produção e a sustentabilidade econômica e financeira? Sinceramente, eu não consigo entender onde está o governo federal em termos de pensamento e muito menos o Ministério da Agricultura, que não se manifesta e não atua para mudar esse cenário que está comprometendo a atividade primária, Joyce. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Voltando a falar em autossuficiência, Celso, você acha que a diversificação da produção agrícola pode ajudar aí a melhorar a autossuficiência dos países? Completamente, né? Mas não como o Haddad falou o ano passado, que de uma safra para outra nós poderíamos diversificar a produção. Nós temos um país, né? São 26 estados produtores, mais o Distrito Federal, mas existem características principalmente climáticas dentro de cada região que define que tipo de alimento a gente pode produzir. Mas essa diversificação tem que vir acompanhada de um projeto que garanta essa viabilidade econômica, financeira e agora operacional e comercial para o produtor. Nós estamos numa dependência, Joyce, que não é aceitável. Hoje o Brasil não produz em plano safra, o Brasil não produz sem a importação de insumos, principalmente adubos e fertilizantes. Nós não tivemos, nos últimos tempos, um planejamento, e eu digo praticamente 2 décadas, um planejamento para nos tornar autossuficiente, pelo menos, para que qualquer movimento externo não venha comprometer a nossa produção. Então, o Brasil
vive esse clima tenso ano após ano, né? A necessidade da diversificação poderia facilitar muito a produção de alimentos no Brasil com base nesse planejamento interno, na produção com a necessidade de consumo. Mas hoje o Brasil tem a sua produção comprometida, mediante qualquer mudança internacional, nós já estamos passando por um problema muito sério, já com aquele ponto de interrogação muito grande, sobre o que nós vamos produzir e como. E essa situação de nós nos contentarmos em sermos o celeiro do mundo, que nós não somos, nós não temos viabilidade, logo, somente nos pautarmos na safra recorde e num volume de produção, criando esse cenário de que nós sustentamos a fome de 1 bilhão de pessoas, é um marketing muito positivo. Mas do que adianta produzir alimentos em grande quantidade se nós estamos comprometendo o setor que produz? Está faltando um pouco de coerência por parte do governo nesses anúncios e nesses marketings, né? Nós precisamos um pouco mais ser racionais para entender que nós estamos matando literalmente a nossa galinha dos ovos de ouro, que é o produtor rural, seja pequeno, médio ou grande, voltar as nossas atenções das fronteiras para dentro e apresentar propostas, projetos e políticas, Joyce, que garanta esse produtor no campo. Nós estamos hoje praticamente entregando terras para os bancos, que são as garantias e que só tendem a aumentar. Nós temos a insegurança, né, jurídica no campo, com o marco temporal e todas as situações ligadas à desapropriação de terra e até mesmo uma reforma agrária, que eu entreguei um documento direto para o Lupion, suspendendo a reforma agrária no Brasil, porque hoje os números mostram que não precisa existir. Então, o Brasil está se encarregando, como tu bem disse, se não atrapalhasse, o Brasil está se encarregando de criar problemas e barreiras para o produtor. A reforma agrária que você citou aqui é só uma desculpa para a expansão aí da organização criminosa chamada MST. Ô Celso, o maior desafio global da alimentação nas próximas décadas vai ser produzir mais ou produzir de forma mais equilibrada e acessível? Joyce, o grande desafio vai ser conseguir, né, produzir com rentabilidade, né? Esse é o grande desafio do Brasil. Não cabe a nós hoje aumentar o volume, e eu desenvolvi um estudo, né, com base nos 26 estados e no Distrito Federal, e por isso eu falei da reforma agrária. Nós temos praticamente 70 milhões de hectares hoje para a agricultura. Nós temos 88 milhões de hectares voltados para a reforma agrária desde 1980. Só que 30% ou 40% dessa área da reforma agrária é produtiva, o resto está abandonado. Nós temos 100 milhões de hectares de terras degradadas. Então, o Brasil poderia, de uma maneira racional, dobrar a sua produção de alimentos muito facilmente. Mas hoje, dobrar a produção de alimentos sem planejamento vai ser praticamente jogar o produtor rural de vez para o abismo. Então, o grande foco hoje seria nós termos, em primeiro lugar, um Ministério da Agricultura responsável e técnico. Nós não podemos mais ter ministros da agricultura apenas com viés político, ou deputado ou senador. Nós temos que ter um profissional reconhecido e que entenda do campo à mesa do consumidor, principalmente as dificuldades que o produtor rural vive. Então, se nós não mudarmos do Ministério da Agricultura, se nós não encurtarmos os caminhos do campo até o Ministério da Agricultura, vai ser difícil. Mas o grande objetivo é produzir com racionalidade. Não volume, mas produzir o necessário, com o volume para atender mercado interno e externo, garantindo ao produtor resultado positivo na comercialização e, a partir daí, começar a estabilizar e colocar o Brasil como um grande produtor de alimentos, com resultado, seja no mercado interno e externo, para viabilizar essa produção que eu já estou analisando, Joyce, a partir do que nós estamos vendo no Ministério da Agricultura, que a curto e médio prazo essa situação não vai acontecer. E já me preocupa muito, né, a sustentabilidade do produtor e essa queda na oferta, que já não é boa no mercado interno, hoje não tem viabilidade. Os alimentos produzidos no Brasil dentro do mercado interno, já não existe esse retorno financeiro e econômico para o produtor. Imagina se o cenário não mudar para um futuro bem próximo, né? A curto e médio prazo, o produtor rural brasileiro vai estar com as suas operações totalmente comprometidas, ô Joyce. Do campo à mesa do consumidor, o caminho é muito longo e ele vai encarecendo. Sai barato aqui, chega caro aqui. É preciso encurtar esse caminho aqui, ter um equilíbrio no caminho. Celso, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Foi um prazer conversar com você. Joyce, para mim o prazer foi enorme participar do teu programa, um programa com uma grande audiência.
Saiba que eu estou à disposição e sempre que precisar é só chamar. Para mim é uma honra e um orgulho muito grande fazer parte do teu programa aí. Muito obrigado. Vamos chamar com certeza. Gratidão a você que nos acompanha aqui. Você já sabe, o Brasil é o país do agro. Vamos fazer desse campeão brasileiro uma paixão nacional.